Hoje nós vamos falar sobre o mundo globalizado e o Brasil do século XXI. Vamos lembrar que nas aulas anteriores nós falamos sobre Guerra Fria, sobre os problemas que tivemos aí das guerras localizadas. E essa Guerra Fria significou o quê? Significou que mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo vai permanecer em guerra. Porque o Brasil e o mundo vai viver um processo chamado de bipolarização. Ou seja, o mundo vai ser dividido em dois polos. Um polo vai estar os países do norte, como são chamados países ricos, os países capitalistas. E o sul, vamos ter, então, os países pobres, países subdesenvolvidos, e alguns deles temos aí países socialistas. Mas a bipolarização vai ser exatamente um conflito entre Estados Unidos da América e, no caso, da União Soviética. A União Soviética pregando pelo processo chamado de socialismo, o social. Tudo deveria ser governado pelo Estado e não pelas estatais particulares. Do outro lado, nós vamos ter os Estados Unidos liderando o capitalismo que defendia que todas as riquezas deveriam ser do setor privado. Vocês devem lembrar que após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, por exemplo, foi dividida em 4 partes. Uma parte pertencia à União Soviética, outra à França, outra à Inglaterra e a outra aos Estados Unidos. O que aconteceu? Os Estados Unidos, junto com a Inglaterra e a França, investiram no processo capitalista e reergueram a parte que pertencia a eles muito rápido. Em contrapartida, a União Soviética não investiu na parte que pertenceu da Alemanha. As pessoas que moravam do lado da Alemanha Oriental, como chamavam, ou seja, a Alemanha que pertencia à União Soviética, começaram a se mudar para a parte capitalista, que pertencia aos outros países que tinham investido, porque eles viram a infraestrutura, o crescimento e desenvolvimento daquela região. Então, tal que o governo socialista da União Soviética resolveu construir um muro chamado o Muro de Berlim. Muitos historiadores chamavam e ainda chamam o Muro da Vergonha. Esse muro que somente em 1991 ele vem abaixo, chamada a queda do Muro de Berlim. Então é o fim, isso marca também o fim da União Soviética. E o que era a União Soviética? Era um bloco de países que se uniram para formar uma única economia. Era como se fosse um único país. Apesar de serem vários países, mas eles falavam a mesma língua. Quando eu falo em questões econômicas. Esses países foram para a Segunda Guerra Mundial, lutaram juntos, tanto ao lado dos Estados Unidos, como ao lado da Inglaterra e também da França. Eram os aliados, certo? Contra o eixo, que era liderado pela Alemanha. Os aliados saem vencedores. E aí você faz se questionar, mas como é que pode? A União Soviética não lutou do mesmo lado, guerreou do mesmo lado dos Estados Unidos, depois irão se tornar inimigos? Isso mesmo. Porque os Estados Unidos provou a sua supremacia a partir do momento que jogaram as bombas atômicas lá em Nagasaki e também em Hiroshima. Então isso, nem mesmo talvez os países que estavam do lado dos Estados Unidos soubessem que eles tinham a bomba atômica. E após a Segunda Guerra Mundial, nós vivemos o processo da Guerra Fria. Porque o mundo não estava mais em guerra mundial, mas existiam muitas guerras localizadas. A Guerra das Coreias, que vai contribuir para que a Coreia do Norte, hoje existe Coreia do Norte, Coreia do Sul, separaram-se essas duas Coreias. Tivemos a Guerra do Vietnã, onde a parte norte era ajudada pela União Soviética, o sul pelos Estados Unidos, e tantos outros conflitos localizados que nós tivemos. Você vê também que nesse período, a gente pode falar do pós-guerra, a criação da ONU. A ONU não conseguiu conter essas guerras. Tivemos aí conflitos localizados como a guerra Israel, Palestina, faixa de Gaza,
todo esse processo que ainda hoje se arrasta, certo? E aí nós vamos entrar no século XXI. Vamos sair do século XX, esse século de guerra, a Primeira Guerra Mundial de 1914, 1918, depois a Segunda Guerra Mundial que vai até o ano de 1945. Mas o mundo não conseguiu se recuperar totalmente dos problemas de guerra. Porque guerra, além de ter perdas humanas, também tem perdas financeiras, perdas morais e daí por diante. E o mundo globalizado do século XXI, nós vamos falar mais precisamente do Brasil. O que foi essa globalização? O que eu posso chamar de globalização? É importante lembrar que esse processo vai começar lá nas revoluções, né? A Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que vai acontecer na Inglaterra. Essa primeira revolução vai ser no contexto da indústria têxtil. Depois nós vamos ter aí a segunda revolução, onde as marcas a vapores, os motores a arranques e muito mais. E hoje nós vivemos na revolução da tecnologia. E quando eu falo em globalização, eu falo em todo o planeta. É importante lembrar que nem todos os países conseguiram, ou até hoje, estar inserido nesse processo de globalização. Mas por que isso acontece? É muito simples a gente compreender isso. Vejam bem. As colônias, que depois tornariam os países americanos, as colônias depois tornariam os países africanos, principalmente, e asiáticos, eles foram o quê? Foram colonizados pelos países europeus, ingleses, franceses, portugueses, espanhóis, holandeses, enfim. Se você pega para falar, vamos falar de América. A maioria dos países americanos foram colonizados pelos espanhóis. Temos o nosso país, o Brasil, que foi colonizado pelos portugueses. E temos ainda alguns países pequenos, principalmente da América Central, colonizados aí pela França, pelos ingleses, da própria Guiana Francesa, que é uma província aqui na América do Sul que pertence à França, e daí por diante. Então, esses países, eles vieram colonizar aqui, mas o objetivo deles não era enriquecer, não era fazer progredir. Pelo contrário, eles fizeram o máximo possível para sugar o que tinha de riqueza, tanto na América como na África e também na Ásia. Você vê o Brasil, vamos pegar mesmo e falar da gente. O Brasil, país colonizado pelos portugueses. Qual era o grande objetivo naquela época? Era encontrar ouro, metais preciosos. No Brasil não foi encontrado metais preciosos. Então, durante 30 anos, nós vivemos um período pré-colonial. Os portugueses não se interessaram pelo Brasil. Né? Os portugueses exploravam apenas o Brasil, onde a madeira era levada para Portugal, onde lá eles usavam a madeira para fazer embarcações, caravelas, móveis. A casca da casca que era moída levava para a Inglaterra, porque a Inglaterra vivia o processo da Revolução Industrial, a indústria têxtil. Então, a casca do pau-brasil, ele emite uma tinta, um corante vermelho, certo? Então, ela é levada para atingir os tecidos na indústria têxtil lá na Inglaterra. E aí, como vocês sabem, somente começou o processo de colonização do Brasil a partir do momento que os piratas franceses começaram a se aproximar das costas brasileiras. E com medo de perder o território para os franceses, o rei de Portugal resolve mandar colonizar o Brasil. Mas colonizar como? Um território que não tinha ouro, que não tinha metais preciosos, iriam viver do pau-brasil? Não dava. Porque o Brasil era realmente comercializado no começo do escambo entre os índios e os portugueses. E aí eles chegaram à conclusão de que a terra massapê de grande parte do território brasileiro
era útil para a plantação da cana para produzir açúcar. Porque o açúcar naquela época, na maioria dos países, era produzido no beterraba, certo? E o açúcar da cana tem um sabor mais refinado. E bingo, conseguiram, no caso, começar a produzir o açúcar aqui no Brasil através da cana. Então, veio as primeiras expedições colonizadoras do Brasil, certo? Bom, e depois vai ser encontrado o ouro, depois do ouro nós vamos ter aí a terceira economia do Brasil, que vai ser o café, e hoje nós vivemos nesse processo semi-industrial. Nós somos um país subdesenvolvido. O que quer dizer que nós somos um país subdesenvolvido? Porque nós não somos um país pobre, mas nós não conseguimos atingir o nível de país rico. Exatamente pelos problemas causados lá na pré-colônia, na colônia, no Brasil, primeiro império, segundo império, e depois os governos republicanos, eles não conseguiram fazer com que o Brasil hoje estivesse dentro do contexto de país desenvolvido. Riqueza nós temos para isso, certo? Terras férteis, matéria-prima, mas infelizmente é todo um processo, né? Todo esse processo não conseguiu alcançar o estágio de país desenvolvido, certo? E o neoliberalismo. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando do quê? Estamos falando da globalização junto com o consumismo. E o consumismo vai ser um grave problema exatamente pela questão do avanço da tecnologia. O ser humano passa a consumir desenfreadamente. A ideologia dominante que incentiva a substituição do homem por máquinas. A internet hoje, ninguém consegue mais viver sem a internet, porque ela é o principal veículo de comunicação. A TV, o rádio, o telefone, o celular, tudo mais. Então, para muitos, pode ser um lado positivo, para outros pode ser um lado negativo. A questão do consumismo é você saber como consumir. Eu falo a internet, muitas pessoas falam, a internet é o perigo, a internet tem muitos bandidos, tem muitos hackers, tem pedofilia, tem isso e aquilo, certo? Mas vamos pegar para o lado bom. O problema é que a gente só pensa em desgraça, não é verdade? Quando a gente fala de uma coisa, nós seres humanos, nós somos tão desconfiados com tudo isso que acontece, que essas coisas eu já penso logo para a parte negativa. Mas vamos deixar essa parte negativa de lado e vamos pensar na parte positiva. Eu preciso urgentemente fazer uma pesquisa. Eu não preciso mais ir lá numa biblioteca, olhar livro, olhar por número e tudo, porque a internet já me dá essa livro. Se você souber usar a internet para o teu bem, você tem um mundo ao seu lado, um mundo dentro de casa, um mundo dentro da sala de aula. E a globalização é isso, é você usar de forma positiva. O consumismo, ele se tornou o vilão de tudo isso exatamente pela questão das pessoas não saberem usar de forma adequada. Né? A televisão me deixou burro demais. Mas será que a televisão ela tem toda a culpa de manipular as mentes humanas? Não. A televisão manipula? Sim. Mas só é manipulado quem não tem uma filosofia de vida, quem não tem ideias próprias. Às vezes eu vejo aqui, a internet mesmo, os grupos de WhatsApp, mandam umas coisas lá, não sei o que, o governo acabou com isso e aquilo. Olha só quem foram os deputados que votaram contra acabaram. Você estava circulando no WhatsApp que o governo tinha acabado com o 13º salário. Aí na lista de quem tinha votado.
E eu comecei a olhar aquela lista, mas se foi votado agora, tem um erro aqui. Porque eu tinha lá vários deputados do PFL. O PFL é um partido que foi extinto há anos. E como foi aqueles deputados do PFL votaram? Então o que faz? Pegam várias bobagens, jogam em grupo, as pessoas vão repassando para outras pessoas e não sabem realmente se é um fato verídico ou não. As pessoas querem estar, digamos, na moda. Eu não posso perder espaço na sociedade. Eu tenho uma TV de 40 polegadas, mas hoje é o dia do Black Friday, é isso? É isso, né? De Black Friday, é isso? Então as pessoas, mesmo não estando precisando, elas vão comprar. Porque é promoção, está na moda, a fulaninha tem, a amiga tem, o celular mais caro hoje está sendo vendido 30% a menos, vamos comprar. Aquele outro vai ser colocado de lado. Então isso é que é o consumismo. As pessoas veem a oportunidade de comprar e muitas pessoas até mesmo contraem dívidas só para luxar. O tênis está na moda, a blusa de marca está na moda, então eu preciso, estou feio, mas estou na moda. Então é mais ou menos isso que acontece. E isso é aonde nós achamos que o consumismo vai se tornar um grande problema, um grave problema. É você consumir sem ter necessidade. É você comprar dívidas sem ter necessidade. Então, cada dia que passa, você vai estar evoluindo, você vai estar inserido dentro do mercado de trabalho. Aliás, no mercado de consumo. Aí você não tem necessidade de tudo aquilo. Simplesmente você vai ter um acúmulo. Existe até um programa de TV nos Estados Unidos que são os consumistas obsessivos, coisa assim, e as pessoas compram somente para ter o prazer. É igual aquelas mulheres lá que têm 100 pares de sapatos lá. Para que é aquilo tudo? Porque elas têm o prazer de comprar. Você vê? Tadinha das coitadas das muitas que vão para uma festa, comprar aquela blusinha, aquela sainha, ou aquele shortinho, ou aquela calcinha, né? Para uma novena do seu lugar. É assim? Pois é. Os meninos compram a calça, a cueca nova e uma camisa nova e um tênis, um par de meia, né? Falar em meia. Bom, pois é. E vai para a festa, beleza, e acha o máximo. E as pessoas que estão inseridas dentro desse consumo, desse consumismo sem necessidade, veste um vestido, ou 2, 3, 4, entendeu? Você também experimenta 10 roupas. Vai no espelho, essa me deixou gorda. Aí vai lá no outro, essa me deixou mais velha. Aí, sabe? Fica naquela coisa toda. Por quê? Porque esses sim são os consumistas que causam um grave problema para a sociedade. Porque tem muito e não sabe nem o que usar. Sapatos, sapatos, as roupas, e daí sucessivamente, uma TV na sala, outra no quarto, outra no banheiro, outra na cozinha, outra lá onde fica a churrasqueira, e daí por diante. Não tem necessidade, mas é chique. E eu tenho que ser chique. Certo? Então, para a gente concluir essa questão, então, eu queria falar sobre as ações anti-globalização. Existem vários movimentos que criticam essas ações, a questão da globalização, certo? Junto com a política neoliberal. E todas essas críticas, gente, envolvem uma grande variedade, com a questão da agricultura, a questão familiar, o agronegócio, argumentam tudo isso porque eles protestam contra a destruição da natureza. Porque nós sabemos que a globalização, para que o mundo se tornasse globalizado, foi preciso destruir muito do meio ambiente, muito da natureza. As fábricas, por exemplo, para serem instaladas,
elas irão emitir gases poluentes que irão contribuir para a poluição do meio ambiente, o aumento do buraco na camada de ozônio, né, e tudo mais. Várias áreas foram desmatadas para que essas indústrias fossem instaladas nesses lugares. Minerais como carvão mineral, por exemplo, que aí é queimado em algumas indústrias, não é preciso buscar ele lá no subsolo. Então, quando falo em globalização, eu falo do ponto positivo. Globalização, o mundo globalizado, o mundo interligado, o desenvolvimento, o progresso, a cultura, a indústria. Aí sim, por isso que esses movimentos anti-globalização são os defensores do meio ambiente. E para que a globalização exista, precisou destruir parte da natureza. Então, esses são os ecos, os gritos que ainda ecoam contra a globalização. Vamos lembrar, se você pega a globalização, ela vai em contrapartida do que nós chamamos de socialismo. Apesar do socialismo, a União Soviética ter sido extinta, mas ainda existem alguns países que vivem essa questão chamada socialismo, entre aspas, né? Mas o socialismo ele não conseguiu evoluir porque ele não tinha um programa atraente, diferente do capitalismo. Gente, e aí, dentro desse processo de anti-globalização, várias ONGs surgiram aí, buscando projetos, movimentos, para tentar, de certa forma, frear esse crescimento globalizado aonde não respeita a natureza. Terrorismo. Vamos falar do terrorismo. E o terrorismo também é um desses movimentos anti-globalização. Apesar de ser uma forma desleal, aonde pessoas inocentes morrem em nome dos terroristas, pelo bem dos terroristas, a forma deles se rebelarem, a forma deles se manifestarem, não é legal. Mas os terroristas, gente, essa situação difusa e percorre juntos alguns lugares e fatores da ordem cultural. E os fundamentos é que eles rejeitam. Na verdade, se você pegar, eu vou olhar assim, peraí, não temos grupos terroristas ocidentais. Você prestou atenção nisso? Todos os grupos terroristas, eles são orientais. Por quê? Porque o Ocidente é o representante legal do capitalismo. Então, esses terroristas, geralmente eles buscam os países ocidentais, né, para manifestarem a sua oposição, para manifestarem seu descontentamento, para manifestarem seu ódio, sua raiva pelos ocidentais. E você já, quando você olha na França, Estados Unidos, a Bélgica, são países que todos eles são capitalistas e estão no Ocidente. Então, e os grupos, se você pega o principal grupo terrorista, quando a gente fala em terrorismo, nós imaginamos a Al-Qaeda. Né? Mas só existe a Al-Qaeda? Não. Essa é a mais famosa porque foi a que conseguiu desafiar, né, os Estados Unidos, derrubando as torres gêmeas, World Trade Center. Né? Então, por esse motivo que ela vai se tornar tão famosa, e os Estados Unidos não vai ficar quieto enquanto não consegue matar, no caso, o Osama Bin Laden, que era o líder terrorista da rede Al-Qaeda, certo? Então, é isso. A gente fecha essa primeira parte aqui, falando sobre a globalização. Como vocês viram, a globalização é um mundo globalizado, um mundo interligado das questões econômicas, mas muitos países, devido à forma de como foram colonizados, não conseguiram evoluir, é tão tal que existia uma divisão antes. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo.
Hoje, para diminuir o preconceito, né, que achavam pejorativo, talvez, falar primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, resolveram então criar dois termos, os países desenvolvidos e os países desenvolvidos. Mas nós sabemos que temos na África e na Ásia países miseráveis, países que não se encaixam dentro do perfil de subdesenvolvido, né? Países que não se encaixam no país que está no processo de globalização. Aqui na América mesmo, nós pegamos o Haiti. Mas o Haiti, além de sofrer problemas econômicos, ser o país mais miserável das Américas, ainda tem problemas dos fenômenos da natureza, como terremotos. Né? O país nem conseguiu se recuperar do terremoto, já vem tsunami, ou seja, é uma nação muito sofrida, os povos lá do Haiti, certo? Então, gente, na próxima aula a gente vai falar sobre o Brasil neoliberal, ou seja, vamos falar mais especificamente do Brasil, como se deu esse contexto de neoliberalismo aqui no Brasil. Um abraço.